A paz do Senhor, meninos e meninas. Eu sou a tia Deide e hoje nós vamos estar estudando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos um novo trimestre, o nosso segundo trimestre, e hoje vamos estudar a lição 1, que tem o título Um Lugar de Comunhão. É o nosso título de hoje. Todos os domingos terá vídeo aqui para vocês poderem estar acompanhando a Escola Bíblica Dominical, até na sua casa. Até acabar esse período de quarentena, nós vamos estar aqui trazendo para vocês, até a sua casa, a Escola Bíblica Dominical. E para darmos início a mais uma lição, vamos orar para a gente iniciar. Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, nesta manhã eu te dou graça pela vida de cada aluno que está nos assistindo nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, derramando as suas bênçãos sobre a vida deles. Que o Senhor abra o coração e a mente para entender e aprender da Tua palavra nesta manhã. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos ouvir uma música e eu quero que você aí na sua casa louve junto, adore a Deus, né? Vamos adorar a Deus nesta manhã. Vamos de música então? Já a gente volta. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Muito bem, louvor abençoado e lindo, né? Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Bem, o nosso memorizando se encontra lá em Salmo 133, e o versículo 1, que diz assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Olha que lindo! Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Essa é a palavra de Deus, para que nós possamos viver unidos. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos 2, a partir do 42 até o versículo 47. Se você quiser nos acompanhar nessa leitura, você pode procurar aí Atos capítulo 2, o versículo 42 até o versículo 47. Vamos ler? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão,
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A palavra de Deus nos diz, fala sobre um pouco da igreja primitiva, que foram os apóstolos, né, que continuou depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, os apóstolos continuaram. Então, essa igreja, eles tinham comunhão. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais. Então, essa era uma característica da igreja primitiva. Eles tinham temor e em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele prometeu que não nos deixaria só. Ele disse que nos enviaria um consolador, que não nos deixaria só. Ele nos enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Todo aquele que recebe a Jesus como seu único Salvador, ele torna-se morada do Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus nos deixou, o Espírito Santo. Então, todo aquele que recebe Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, ele torna-se uma morada para o Espírito Santo habitar. E como Jesus disse, aconteceu. Ele subiu ao céu e enviou o Consolador, que esse Consolador também foi derramado sobre os discípulos, foi derramado sobre cada um, o Espírito Santo, sobre a vida de cada um. Quando eles receberam esse poder, foram capacitados a pregar e milhares de pessoas converteram a Deus. Vocês se lembram quantos discípulos que eram? Era quantos discípulos? Eu sei que vocês sabem. A gente aprendeu sobre isso nas aulas passadas, né? Isso mesmo, 12. Os discípulos de Jesus eram os 12. Matias substituiu Judas. Depois da morte de Judas, Deus levantou Matias para ficar no lugar dele. Então, continuou sendo 12, não deixou de ser 12. Em uma só pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas juntaram para ouvir Pedro pregar. Olha só, você deve estar falando assim, nossa tia, é muita gente, 3.000 pessoas. Sim, 3.000 pessoas, e com o passar do tempo, esse número só aumentava, tá? E aquela igreja que a princípio tinha poucas pessoas, também foi crescendo cada vez mais, né? Começou pelos apóstolos, vamos chamar os apóstolos de pregadores, né? Começou por eles, daí eles foram falando, as pessoas foram entregando as suas vidas a Jesus, e daí a igreja só foi aumentando, foi crescendo a igreja. Essas pessoas foram orientadas pelos discípulos. Os discípulos orientavam a cada um delas. Assim, né, como o nosso pastor que orienta cada ovelha, né? Eles aprendiam sobre a verdade. E isso fazia com que tivesse tudo em comum, que era adorar a Deus, né? A comunhão que conquistaram as fazia irmãs. Essa comunhão fazia elas ser irmãos. Mas, tia, por que fazia ela ser irmã? Não entendo. Muito bem. Por que a comunhão nos torna irmãos um com o outro? Porque nós nos servimos a um só Pai. O nosso Pai não é Deus?
Então, se nós temos um só Pai, nós somos irmãos em Cristo. Eu e você somos irmãos em Cristo, você e o seu coleguinha. Então, isso nos torna irmãos em Cristo. Olha que lindo, né? A amizade e o companheirismo se fortaleciam. Eles compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntas e se alguém precisasse de ajuda, todos se uniam para ajudar. Foi o que a gente leu lá na Bíblia, lá em Atos, né? A característica da igreja primitiva. Eles se uniam, eles eram unidos. Eles se reuniam todos os dias no templo para aprender e com muita alegria davam louvores a Deus. A cada dia o Senhor acrescentava pessoas à igreja, a igreja só ia crescendo. A Bíblia diz que essa igreja tinha muito temor. Eles eram reverentes e fugiam do pecado. Deus usava os apóstolos para realizar muitos sinais e maravilhas. Então a Bíblia nos diz que essa igreja era unida, tinha comunhão. E esse é o exemplo que nós devemos seguir para a nossa igreja, para a nossa vida hoje. Essa união, essa comunhão, que aqui no texto diz que eles compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntas e se alguém precisasse de ajuda, todos se uniam para ajudar. E eles se reuniam todos os dias no templo para aprender e louvar a Deus. Hoje, às vezes, a gente vai umas 3 vezes só na semana e acha muito. Imagina naquela época, eles iam todos os dias para a igreja a aprender. E eles tinham temor, eles eram unidos. Biblicamente, essa é a primeira igreja que existiu. Biblicamente, essa igreja foi a primeira que os apóstolos, que continuou depois que Jesus subiu. E essa foi a primeira igreja que existiu. Uma igreja que tinha a comunhão plantada no coração de cada um pelo Espírito Santo. Comunhão que tem como base o amor de Deus que se entregou na cruz, abrindo mão de sua vida para nos beneficiar com a salvação adquirida pelo sangue de Jesus. Olha só. Meninos, esse amor que pensa no bem do outro, esse amor deve ser a nossa inspiração para a nossa vida. Esse tem que ser a nossa inspiração outro dia. Um amor que pensa no bem do próximo. E nós devemos nos inspirar em pessoas que estão próximas de Deus, em pessoas que buscam a palavra de Deus, em pessoas que estão sempre na igreja, fazendo a vontade de Deus. Temos como exemplo o nosso pastor, Nosso pastor sempre focado ali na palavra e em oração. Então, a gente devemos nos inspirar em pessoas assim. A igreja é um lugar separado, onde os filhos de Deus se reúnem para estar em comunhão com os irmãos, aprender sobre o Pai e louvá-lo. Aí eu faço uma pergunta para vocês, o que é viver em comunhão? Vocês sabem me dizer o que é viver em comunhão? Vocês sabem? Pensa aí, se vocês aprenderam o que é viver em comunhão. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é viver em comunhão. Temos o exemplo da igreja primitiva, que surgiu a partir dos apóstolos, como modelo de como devemos viver em comunhão. Como que é esse modelo de vivermos em comunhão? É o modelo que está lá no texto bíblico de Atos, 2, a partir do 42 a 47, que diz que eles oravam juntos e se alguém precisasse de ajuda, todos se uniam para ajudar. Então, isso é viver em comunhão, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que nós somos todos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, que é Deus. Então, isso nos torna irmãos. Meninos, agora eu vou dar um exemplo para vocês de união, aqui com esses palitinhos, tá vendo? Por exemplo, aqui tô sozinho,
Ah, eu gosto de fazer sozinho, né? Eu gosto de ficar sozinho. Aí vem uma luta, aí a gente começa a cair. Aí vem outra lutinha, a gente quebra, né? A gente estava sozinho, não tinha ninguém para nos apoiar. Mas quando a gente está unido, estamos em união, é mais difícil. Vem a luta, estamos todos juntos, um para ajudar o outro. E daí fica mais difícil a ser quebrado. Olha, não tem como quebrar. E quando a gente está sozinho, ó, rapidinho se quebra, né? Então, que possamos estar unidos pra gente ser forte, né? Que nem esse palito, ó, difícil ser quebrado. Então, que possamos estar unidos pra gente se fortalecer a cada dia mais, tá bom? Muito bem, terminamos mais uma aula, espero que você tenha gostado. Pra gente encerrar, vamos falar o nosso memorizando, que está lá em Salmos 133, o versículo 1. Vamos falar juntos? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Salmo 133. Muito bem. Vocês fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Tchau!